propósito, beleza? Então bora dar início ao vídeo de hoje falando sobre Campeonato Brasileiro, né? Ontem tivemos vários jogos da rodada, tivemos um empate entre Bahia e Botafogo por 0-0, Fortaleza líder absoluto com um jogo a menos, vencendo o Corinthians e afundando o Corinthians do Ramon Dias ali por 1-0. Lá no Castelão, tivemos o Criciúma em casa perdendo do Grêmio. O Grêmio começa ali a conseguir, né, colocar a cabeça para fora da água ali, respirar um pouco mais aliviado na briga contra o rebaixamento. Tivemos o São Paulo vencendo a Vitória da Bahia por 2-1 no Morumbi. O Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 no Maracanã. E hoje a rodada se encerra com a partida nossa, né, do Vasco contra o Atlético Paranaense. Como eu falei para vocês, se o Vasco vence o jogo hoje por 1-0, qualquer resultado, a gente ultrapassa o próprio Atlético Paranaense, que está com 29 pontos, e ultrapassa o Atlético Mineiro, que é o 8º colocado e tem 30 pontos nesse momento. Ou seja, o Vasco pularia ali para a 8ª colocação da competição nesse momento, né? Já começando a, quem sabe, olhar um pouco mais para cima, né? O 7º colocado é o Cruzeiro com 37 pontos, ficaria 6 pontos do Vasco. O Bahia e o São Paulo, que são o 6º e o 5º colocados, tem 39 e 41, mas tem um jogo a mais do que o Vasco da Gama aí no Campeonato Brasileiro. Mas, para isso, o Vasco tem que entrar em campo, fazer uma boa partida, conseguir uma boa atuação, né, para sair com os 3 pontos na partida de logo mais. O Atlético Paranaense vai ter ali 4 desfalques importantes, né? Vai ter o desfalque do Fernandinho, do Gamarra, enfim, outros atletas ali que são titulares da equipe do Furacão não viajaram para o Rio de Janeiro, ficaram, né, lá em Curitiba fazendo tratamento, né, fazendo toda ali a questão de preparação para, quem sabe, terem condições de jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil. E do lado do Vasco, a gente segue sem Felipe Coutinho e sem Alex Teixeira. Os dois também não foram relacionados, talvez possam voltar para o jogo aí da próxima quinta. Outro desfalque aí que me deixou surpreso, né, foi a ausência do menino JP na lista dos relacionados. Parece que o Rafael Paiva acabou escolhendo o Galdames e não colocou o JP entre os relacionados. Sinceramente, cara, com todo respeito ao Paiva, gosto do trabalho dele, acho que é um treinador que está crescendo aos poucos, mas algumas decisões do Rafael Paiva me causam muita estranheza, cara. Um menino que começou muito bem, chegou a ter titularidade, depois acabou sendo colocado de lado, voltou a atuar em algumas partidas e agora não é relacionado, um jogador importante para o meio de campo, enquanto o Vasco não tem um Paulinho, um Jair, o JP pode fazer essa função ali como poucos, então me surpreende nessa escolha pelo Pablo Galdames, que o torcedor não aguenta mais, né, ver vestindo a camisa do Vasco. Mas enfim, a provável escalação do Vasco hoje deve ter 2 mudanças no time titular em referência ao último jogo contra o Criciúma. A gente deve entrar em campo com o Léo Jardim no gol, na lateral direita o PH e na lateral esquerda Lucas Piton. Dupla de zaga, primeira mudança, Maicon ganhando a vaga do Léo Pelé, jogando ao lado do João Vitor. Meio de campo com Hugo Moura de primeiro volante, Matheus Cocão como segundo volante e Dimitri Payet como nosso meia armador, né, centralizado, distribuindo o jogo. E lá na frente, o Adson aberto pela ponta direita, David aberto pela ponta esquerda e Pablo Verratti centralizado, né? O Verratti que volta ao time titular com sede de gol, querendo voltar a brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Eu estou convicto que o Vasco vai entrar em campo, que vai entregar um bom resultado, né? Vai conseguir fazer um bom jogo para poder não só crescer no Campeonato Brasileiro, mas também para trazer moral, trazer confiança, né? E jogar, obviamente, né, um peso a mais para cima do Atlético Paranaense, que vai ser o nosso próximo adversário em 2 jogos seguidos pela Copa do Brasil. Então agora é aguardar. A gente hoje à tarde vai fazer mais um vídeo de pré-jogo, né, trazendo para vocês todos os detalhes aí, talvez alguma mudança ou outra que possa acontecer. Então às 4 da tarde, nosso segundo vídeo vai estar no ar. E agora vamos falar sobre outros assuntos. Lembrando que no final do vídeo, a gente também vai ter a participação do jornalista, o nosso estudante de jornalismo, Gustavo Ribeiro, que é o nosso novo contratado aqui do canal. O Gustavão vai trazer uma análise muito bacana também aí sobre alguns assuntos importantes. Então fica com a gente até o final para você não perder essa análise do Gustavão. Mas enfim, antes vamos falar um pouquinho sobre mercado da bola, porque existem 3 negociações em curso nesse momento. Uma, a saída de um jogador e outras contratações de 2 atletas. Primeiro, a saída do Rossi. Pode ser concretizada ainda hoje ou no decorrer dos próximos dias, né? O Vasco já deu ali carta branca para o Rossi fechar o contrato com o Goiás. Lembrando que o Rossi com o Vasco tem um contrato que só vai
até o final desse ano e o Goiás está oferecendo para ele um contrato até o final do ano que vem. Então a situação aí pode evoluir e ainda hoje podemos ter aí a formalização, né, da saída do Rossi do Vasco da Gama. Por outro lado, o Vasco está muito próximo de anunciar a contratação do zagueiro Luan Pérez, né? Luan Pérez é um zagueiro de 30 anos, passagem pelo Santos, foi jogar na Europa, atualmente atua no Fenerbahçe, teve uma lesão séria no passado, ficou muito tempo sem jogar, mas o Pedrinho entende que o Luan Pérez é o nome certo para chegar nesse momento, né? O Vasco fez uma proposta de empréstimo com a opção de compra ao final desse contrato, né? E parece que ainda hoje a gente pode ter esse acerto formal entre Vasco, Fenerbahçe e o Luan Pérez aí para ser o novo contratado, né, o novo reforço do Vasco para o restante da temporada. E correndo por fora existe uma outra negociação com o atacante argentino Benjamin Borré. Benjamin Borré é um menino jovem, né, de 23 anos, fez carreira ali de base no Manchester City da Inglaterra, depois foi jogar agora num clube da Rússia, né, e o Vasco fez uma proposta interessante de quase 20 milhões de reais. Queria até entender de onde está vindo essa grana, o Pedrinho está conseguindo, né, tirar esses valores, é importante, né, saber que o Pedrinho tem essa grana para investir, porém o clube da Rússia rejeitou, né, não aceitou a proposta do Vasco, né, parece que o clube russo quer um valor mais alto, né, uma compensação maior pela vinda do atleta. Então agora é aguardar, parece que o Vasco pode fazer uma contraproposta para quem sabe conseguir a vinda desse jogador, né, que é um grande talento, né, um menino jovem que pode crescer bastante na carreira. E agora vamos passar a bola para o meu irmão, Gustavo Ribeiro. Boa tarde, família vascaína! Uma ótima tarde para todos! Hoje tem dia de guerra, hoje é dia de guerra. Hoje é dia de decisão, hoje é dia do Vasco entrar em campo e amassar o Atlético Paranaense com tudo. Vou atualizar vocês sobre tudo o que está acontecendo. Tem também possível chegada de zagueiro Luan Pérez, do Fenerbahçe da Turquia. Muito bom jogador, um zagueiro experiente. Pedrinho está tentando contratar esse grande jogador, então fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte, para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco da Gama. Mas antes, com muita humildade e carinho, peço para vocês que estão chegando aqui no canal e não inscritos, já chega, ó, plou, dando esse like no vídeo, se inscrevendo no canal, é claro, só clicar nesse botão vermelho aqui abaixo e também me diz de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, hoje é dia de guerra e hoje o Vasco entrará em campo com apenas um único pensamento, que é vencer o Atlético Paranaense e conseguir a 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Lembrando, se o Vasco ganhar hoje, vai ultrapassar o próprio Atlético Paranaense e também o Atlético Mineiro, é isso mesmo. O Vasco tem grandes possibilidades de chegar hoje ao 8º lugar do Campeonato Brasileiro, é um grande feitio, né? Então assim, vamos torcer para que o Rafael Paiva possa ir para cima deles com tudo, com muita garra, com muita dedicação. Eu tô muito confiante e para mim hoje vai ser 2-0 Vasco da Gama. E para vocês, deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo esse grande assunto. Lembrando que o Vasco vai com quem tem ele de melhor, vai com a volta do Felipe Coutinho, então assim, tem Paê, tem David, tem Adson, então vamos pra cima deles com tudo. E antes de finalizar, galera, o Vasco está muito próximo de contratar o zagueiro Luan Pérez do Fenerbahçe da Turquia. O atleta já assinou positivamente, o staff do atleta também gostou da proposta que o Pedrinho colocou na mesa, então assim, agora é só questão de tempo para o Vasco anunciar esse grande jogador. É um jogador que chega para ser liderança do Vasco, né? Chega para ser o xerife ao lado do João Vitor, né, ali, Michael e companhia. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa contratação do zagueiro Luan Pérez? Deixa aqui nos comentários, é muito importante pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Então é isso, família vascaína, eu tô indo nessa, o sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus!